Olá, queridos estudantes! Sejam bem-vindos para mais uma aula de quê? De filosofia! É com muita alegria. Sou o professor Hélio e estou aqui com o professor João Vitor, né? E os professores presenciais aí para mais uma aula de filosofia, ó, unidade 2. E agora, gente, estamos avançando para a nossa os finais de filosofia, unidade 2, na verdade. Agora, gente, nós vamos adentrar um pouco sobre a democracia do nosso país. Nós tivemos uma aula sobre a democracia lá de Atenas, né, da Grécia Antiga, que ela é uma democracia direta, onde as pessoas iam na praça para manifestar seus interesses e discutir sobre as decisões da comunidade, da polis, no caso, ele chamava-se a sociedade, né? Aqui não, a nossa do Brasil ela é representativa, a nossa democracia, ou seja, elegemos alguém, um representante, para ficar lá no Planalto, etc., na administração do nosso país, ok? Vamos lá para a nossa aula de hoje, olha aí. Puramente no âmbito da política, não é verdade? Olha só, gente. Hoje nós temos a filosofia e a democracia brasileira. Alguns aspectos, tá? A gente vai explanar algumas coisas, não muito, porque não há tempo, mas vocês podem ir além. E nessa aula nós vamos falar sobre a sociedade democrática, olha só, a criação de direitos, né? Traços da democracia, os obstáculos dela, né, da democracia, e também as dificuldades para a democracia no Brasil, né? Nós temos algumas dificuldades. A sociedade democrática, gente, o que vem a ser uma sociedade democrática? O que vocês imaginam, né? Pensam, o que é uma sociedade democrática para vocês? Primeiro, olha só, primeiro vamos ter que entender o que é democracia, ok? E de modo geral, a democracia é demos, né? Nós falamos lá na Grécia, na aula que falamos da Grécia Antiga, o povo, a origem da palavra, né? Demos, né? Aquele povo que vinha da comunidade lá. E cracia é poder. Então, ou seja, o povo no poder, de forma resumida, democracia significa isso. E agora tá fácil, né? Se eu chegar para vocês aí na escola, entrar na sala de aula, deixa eu entrar e perguntar: João, Maria, Carlos, Ricardo, o que significa democracia? O que é democracia para você? Vamos lá ouvir? Fala para todos aí. Democracia é isso, professor. Bora lá, olha aí. Maravilha, né? Vocês já estão aptos, né, a falar um pouco sobre... Gente, ó, você se envolver no âmbito da educação cidadã, educação política, educação democrática, não é você discutir um embate sobre as políticas, sobre os partidos, sobre quem é ruim, quem é bom, etc. Não. Nesse âmbito você participar, gente. Ó, existe uma lei que ampara as questões da pescaria, as questões da criação de peixe, da criação de gado, da plantação de café no estado de Rondônia. Vocês já estão por dentro, olha só. Educação cidadã, vocês já estão aptos a conhecer um pouco dessas leis. Então, política nesse sentido, você, enquanto cidadão, participar. E quando você exerce a questão do voto, educação cidadã, você se torna exerce a sua cidadania, certo? De certa forma, você está entrelaçado, né? Inserido no meio da sociedade, não tem como fugir, porque política em si, tirando essa questão de eleição, ela está inserida em todos os âmbitos da sociedade, inclusive em casa, né? Lá com seus pais tem as regras a serem seguidas. As regras aí na escola, existe a política da escola. Ó, o estudante tem que seguir esse ritmo aqui. Então você propriamente na sua vida, você em algum momento vai criar uma política de vida, tá bom? Assim como filosofia de vida. Então vocês vão seguir as regras. Gente, se eu quero conseguir algo na vida, eu tenho que fazer uma política, né? um conceito, seguir, conceituar com regras. Ó, para eu alcançar aquele objetivo, eu vou passar por isso, eu tenho que me regrar quanto a isso, tenho que economizar aqui, tenho que disciplinar-me no meu comportamento de estudo, é assim. Isso é política em si, de forma geral, ok? Então vamos lá adentrar um pouco na nossa
questão sociedade democrática. Então, de certa forma, é uma sociedade, gente, que vive a questão da democracia, ou seja, eles opinam, eles participam de certa forma, tá? Ó, uma ideologia não nasce do nada nem repousa no vazio, mas exprime a praxe social e histórica, né, concreta. Ou seja, gente, uma ideologia é o quê? Essa palavra, veja bem, essa palavra ela cabe muito mais para o componente curricular de sociologia falar para vocês, de certa forma, com certeza elas já responderam, já falaram sobre ideologia. Mas anota no seu vocabulário essa palavra também, ok? Ideologia é ciência de forma geral, ok? Ciência das ideias. Exemplo, o professor Hélio criou uma ideia inovadora, onde as pessoas gostam e aderem a ela e começam a me seguir. Mais ou menos dentro das redes sociais tem isso, né? As pessoas criam uma ideia assim mágica lá e vira uma febre as pessoas seguindo ela. E no âmbito da política existe isso também. Cria-se uma ideologia, uma forma de pensar. Aí ele repassa isso aos outros, e os outros gostam e passam a seguir aquela pessoa. É uma ideologia, ok? Infelizmente, às vezes, as ideologias, elas, de modo geral, tá? Não estou aqui para condenar, mas para dizer que existe. Muitas ideologias, elas vêm para o lado errado. Por isso, tome cuidado na hora de segui-las, tá, ok? Escolhê-las. Vamos lá? Voltando ali. Isso se aplica à ideologia democrática, ó. Gente, ó, ciência das ideias. Que ideia é? Viver e buscar a democracia. Vestir essa camisa, ok? Agora sim, o que significam as eleições? Simbolizam o essencial da democracia. Tá aqui, ó. É um símbolo dela. Que o poder não se identifica com os ocupantes do governo. Não lhes pertence, mas é sempre um lugar vazio e cidadãos preenchem com um representante. Então tá aí. Aqui já diz que a nossa democracia é o quê? Representativa. Alguém vai nos representar. E podem revogar seu mandato se não cumprir o que lhe foi delegado para representar. Então tá aí. Não tem aquelas promessas, vamos dar um âmbito da política aqui. As promessas de campanha, um exemplo. Aí na sala de aula, com certeza vocês já elegeram um líder de sala, certo? Para vocês participarem das reuniões, etc. Tem isso. Tem essas questões em algumas escolas. Aí o líder de sala vai representar a turma. Aí a promessa que ele fez lá para representar a turma, se ele não cumprir, ele pode ser tirado dali da... É verdade, isso ocorre também no âmbito da política, tá? Não cumpriu o que fez, alguém pode entrar com processo num campo, por exemplo, para um vereador, para um prefeito e etc. Contra ele, porque não cumpriu o que estava lá no seu projeto. Voltando ali. Ó, o que significam as ideias de situação e oposição? Aqui, ó. Maioria e minoria, cujas vontades devem ser respeitadas, garantidas pela lei. Então tá aqui. Alguns dizem que o lado negativo da democracia é que, vamos aqui, ó, maior pro lado de cá, né, em matemática, a maioria ganha, né? Olha só. E se eu estiver na minoria, aqui, ó, eu vou ter que aceitar esse, a maioria. Então esse é o lado, né, mas é bom porque a maioria está satisfeita. Ó, significa que a sociedade não é uma comunidade una, indivisa, voltada para o bem comum, obtido pelo consenso, mas ao contrário, está internamente dividida e que as divisões são legítimas e devem se expressar publicamente. Então está aqui, ó, no âmbito da democracia. Agora uma frase de Voltaire. Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Então tá aí. Na democracia nós temos, né, viu a opção de fala das pessoas? Exemplo, eu dei anteriormente na aula a escolha da camiseta. Quão difícil isso na sala de aula, escolher uma camiseta para a turma.
que um quer de um jeito, outro quer do outro, etc. Aí usa-se o método democrático, tá? Vamos fazer uns 2 desenhos, 3 no máximo, e vamos fazer as escolhas, tá bom? Então Voltaire vai dizer, ó, eu não concordo às vezes com o que você vai escolher ou dizer, mas vou apoiar, né? Porque é o âmbito da maioria, tá bom? Voltando, olha aí. Educação para todos. Gente, é necessário, a educação cidadã principalmente. Nós temos que conhecer um pouco das nossas leis, um pouco, tá? Não precisa conhecer as regras, as políticas públicas, etc. A democracia, ó, é a única forma política que considera o conflito legítimo, tá aqui. E legal, às vezes eu posso me manifestar lá e contra, etc. Permitido que ela seja trabalhada, né? Que ele seja trabalhado politicamente pela própria sociedade. Então é assim, ó. As manifestações entram nessa questão, a democracia. Eu tenho o direito de manifestar-se pacificamente, ok? Porque se eu chegar aí a quebrar, destruir, aí não é democracia, isso é anarquia. Ou seja, vamos destruir, a quebrar tudo, não é legal, ok? Olha aí, vamos lá. As ideias de igualdade e liberdade, como direitos civis, vão muito além de sua regulamentação jurídica formal, tá? Por exemplo, os cidadãos são sujeitos de direitos, que onde tais direitos não existam e nem sejam garantidos. Tem-se o direito de lutar por eles, de exigi-los, né? É esse o cerne da democracia. Então, a pessoa tem seus direitos. E a meu ver, olha só, o que são os direitos? A meu ver, os direitos são onde não existe ele. Exemplo, as pessoas moram na rua, elas têm o direito de uma moradia, que elas não têm uma moradia. Então é nessa perspectiva, o direito ele entra na questão daquilo que eu não tenho. Então eu tenho direito àquilo, então tem que buscar. Porém, os direitos, se você adquirir, ele é acompanhado, às vezes não expressa, mas subentende, né, o dever, tá? Exemplo, temos os direitos de estudar, ter matrícula na escola. Porém, os estudantes, nós, enquanto estudantes, temos o dever de estudar, porque não foi adquirido um direito que eu não tinha de estudar, está na Constituição. Tá bom? Vamos lá, continuando. A criação de direitos. Ó. Quando a democracia foi inventada pelos atenienses, criou-se a tradição democrática como instituição de 3 direitos fundamentais. E qual é? Igualdade, liberdade e participação no poder. O primeiro, igualdade, significa, naquela época, né, significava perante as leis e os costumes da polis, que é a cidade aqui, ó. Que todos os cidadãos possuem os mesmos direitos e devem ser tratados da mesma maneira. Por exemplo, Aristóteles afirmava que a primeira tarefa da justiça era o quê? Igualar os desiguais, seja pela distribuição, redistribuição da riqueza ou pela garantia da participação no governo. Marx afirmava que a igualdade só se tornaria um direito concreto quando não houvesse escravos, servos, assalariados, explorados, mas fosse dado a cada um segundo as necessidades e segundo o seu trabalho. Esse pensador aqui, sociólogo, vocês vão estudar no âmbito do componente curricular de sociologia, ok? O segundo é a liberdade, gente. Ó. O que é a liberdade? O que é a liberdade? É o direito de ser livre, o de ir e vir. Eu posso ir e vir, tem na Constituição. Então é nessa perspectiva, gente. Ó, eu posso usar a minha liberdade para perdê-la ao mesmo tempo. Por exemplo, as nossas leis brasileiras, ela diz, né, que você, por exemplo, se furtar algo e foi pego em flagrante, você tem um período de reclusão, tem um processo todo, ok? Todas aquelas regras que eles colocam. Tenho minha liberdade e se eu fizer um assalto, vou perdê-la, certo? Então é nessa perspectiva, um exemplo, tá? Então é nessa, vamos lá, continuando ali. A liberdade todos querem, certo? Significa que
significava que todo cidadão tinha direito de expor em público seus interesses, e suas opiniões, vê-los debatidos. Os demais também, né? Ele queria ver que os demais debatessem e aprovados ou rejeitados. Então tá aí, A sua opinião era aprovada ou rejeitada, era debatida, etc. Pela maioria deve ser aceita a decisão tomada publicamente. Então, democracia. Democracia. Na modernidade, com a Revolução Inglesa do século XVII e a Revolução Francesa do século XVIII, o direito à liberdade ampliou-se. Olha só, gente. Vamos ver. A liberdade de pensamento, de expressão, passou a significar o direito à independência para escolher o ofício. No caso aí pode ser a sua profissão, né? O local de moradia, olha só. Posso escolher onde eu posso morar, de acordo com o meu poder aquisitivo, financeiro, tem isso também. O tipo de educação, o seu esposo ou esposa, né, o cônjuge, em suma, recusa das hierarquias fixas, supostamente divinas e naturais. Olha só, então, com essas revoluções aí, veja bem, eles foram para a rua lutar pelos direitos. Mais direitos nós queremos. Ampliou-se essa liberdade. Então, de acordo com um acordo entre a mulher e o homem, pode constituir, um escolher o outro, se o outro aceitar e etc. Posso escolher o local de moradia, conforme hoje, infelizmente, tem a questão do financeiro, mas entra se você tem condição, tá bom? Vamos lá, continuando. Acrescentou-se lá no século XVIII um direito de enorme importância. Todo indivíduo é inocente até que prove o contrário, que a prova deve ser estabelecida perante um tribunal e que a liberação ou punição deve ser dada segundo a lei. Então, assim, somos inocentes até que prove o contrário, ok? Com os movimentos socialistas, a luta social por liberdade ampliou ainda mais esse direito, acrescentando-lhe o direito de lutar contra todas as formas de tirania, censura e tortura, contra todas as formas de exploração, dominação social, econômica, cultural e política. Então, assim, se vocês pegarem no âmbito da história, como professor do componente curricular de história, a história do Brasil, por exemplo, tem várias histórias de lutas. São pessoas que se unem em classes. Por exemplo, das mulheres lutaram pelos seus espaços. Na década de 30, tiveram o direito para votar, e exercer a cidadania. Isso é democracia. Então, as pessoas elas vão lutando conforme as suas classes, seus movimentos, etc. Vão em busca do seu direito, do seu espaço na sociedade, ok? Vocês têm... O nosso planeta ele é enorme, né? Ele é finito, mas ele é grande e tem espaço para todos. Basta você, se alguém não queira te dar o espaço para você e você tem o direito àquele espaço, ali, conviver com os demais, vocês podem lutar para isso, ok? De maneira pacífica, é claro. Continuando, além. Hoje a aula é puramente democrática, né? A terceira, participação no poder, gente. Significava que todos os cidadãos, né, eles tinham o direito de participar das discussões, das deliberações públicas lá na cidade-estado, votando ou revogando decisões. Então, ele tinha o direito de estar ali, etc. Nesse direito, afirma-se que, no ponto de vista público, todos os cidadãos têm competência para opinar e decidir, pois a política não é uma questão técnica, nem científica, mas uma ação coletiva da própria polis. Essa é a ação, a prática política, tá? No caso, o povo lá, indo lá participar. Mas a ciência em si, hoje tem a ciência política. Tem até o profissional, que é o estudioso intelectual, o cientista político. Só que ele não vai incentivar e não vai dizer para o povo ir lá para a rua. Ele vai dizer, olha, a política, ele vai dizer o que está acontecendo dentro do cenário cientificamente, ok? Naquele país aconteceu isso, nesse país está acontecendo isso. Algo parecido lá e parece que vai acontecer aqui. Então o cientista ele faz essa análise,
é do todo. Agora, ela não é ciência enquanto ação, no sentido de a população ir lá buscar seus direitos, participar, etc, ok? Vamos lá, continuando. Ó, traços da democracia. A sociedade democrática, ela institui direitos pela abertura do campo social e a criação de direitos reais, né? A ampliação de direitos existentes e a criação de novos. Então tá aqui. É uma ampla gama de direitos. Dos traços distingue, né, a democracia de todas as outras formas sociais e políticas. Então, esses dois traços, ó. Primeiro, a democracia é a única sociedade e o único regime político que considera o conflito legítimo. Exemplo, dentro do âmbito do socialismo, é impensável você considerar o conflito legítimo, né? Você brigar pelos direitos, você não pode nem ir para a rua. Não só trabalha politicamente os conflitos de necessidades e de interesses, mas procura instituí-los como direitos e exige que sejam reconhecidos e respeitados. Gente, esses conflitos de direitos não é... Por exemplo, eu estar aqui com o professor Victor discutindo e agredindo, não é esse conflito de agressão. É um conflito democrático, ou seja, vamos lá para a praça, vamos para algum lugar e fazer uma manifestação pacífica e pedir os nossos direitos. Aqueles que ainda não têm ou aqueles que perdemos. Então vamos voltar nessa perspectiva, ok? Nada de falar em conflitos, olha, é uma briga, não. A luta em si que eles falam é lá, ó, gritar, ó, nessa perspectiva. Tem as revoluções que ocorreram. Em algum momento teve conflitos, né, de mão, arma, etc. Mas é porque alguns estão no meio inseridos para fazer algo errado, ok? Voltando aí. A segunda, a democracia é a sociedade verdadeiramente histórica. Ela é aberta ao tempo, ao possível, às transformações e ao novo. Pela criação de novos direitos e pela existência dos contrapoderes sociais, né? A sociedade democrática não está fixada numa forma para sempre determinada. Então, assim, a democracia, ela não é 1+2, por exemplo. 1+2 é 3, não tem como mudar. Só se for no âmbito da filosofia, né? Será que 1+2 é 3? Eu questiono. Mas eu tenho que comprovar por que não dá esse valor. Mas as ciências exatas é exatamente aquilo que está posto. Não tem você ter um argumento contra aquilo. Aí a democracia ela não é isso. Ela é flexível, ela não é fixa no tempo. Cada sociedade em cada momento vai mudando. É algo flexível, aí, ó. Como o carro, a combustível é flex, né? Flex, que é gasolina e álcool. Então, nessa perspectiva aí, as ideias quem vai mandando na questão da democracia são as populações, né? A sociedade atuais, que estão vivenciando elas. Então, eles vão criando, voltado pelos direitos, pelos deveres, pela forma de eleger, de votar. Em 93 tivemos, né, um plebiscito para escolher a forma de governo. Então é nessa perspectiva. A democracia ela vai caminhando conforme a população. Ok? Vamos lá, continuando. Agora, gente, dentro da democracia, a gente acha, né, pode até achar que ela é um mar de rosas, né, mas ela tem uns obstáculos, tá? Ó, liberdade, igualdade e participação conduzem o quê? A célebre formulação política democrática, com o governo do povo, pelo povo e para o povo. O povo da sociedade democrática está dividido em classes sociais, seja os ricos e os pobres. Esse é um pensamento de Aristóteles. Os grandes e o povo, né? Tá aí o Maquiavel. Seja os de classes antagônicas, Marx. Estão aqui 3 frases, né, de pensadores que analisaram um pouco sobre a política, sobre a democracia. A sociedade democrática, ela é aquela que não esconde suas divisões, mas procura trabalhá-la pelas instituições e pelas leis.
Quais as instituições que nós temos no âmbito da democracia no Brasil? Vocês podem enumerar aí. Tem o STF, o Parlamento, né? Quais instituições que temos? Aquelas ações sociais que as pessoas vão buscar seus direitos. Então, são instituições dentro do governo que favorecem a questão e alicerçam um pouco da democracia no Brasil. Sabe por quê, gente? Se fosse o poder centrado em uma única pessoa ou um único grupo, já deixaria de ser democracia. Aí seria a oligarquia, né, nesse sentido. Ou socialismo, etc. Então a democracia ela tem essa questão, né, de ter aparato de ver os lados, né, que estão em volta. Que infelizmente ocorrem, né? Dentro da democracia tem uns obstáculos. Um deles é as pessoas criarem grupos que são chamados oligarquias. Ou seja, eles vão favorecer, é como se fosse uma sociedade fechada. Favorece aqueles que estão ali dentro, o grupinho. E a sociedade como um todo, como que fica? Alguns obstáculos dela é isso, ok? Vamos lá, voltando. No capitalismo, por exemplo, são imensos os obstáculos à democracia, pois o conflito dos interesses é criado pela exploração de uma classe social, e no caso por outra, é um pensamento de Marx, ok? Mesmo que a ideologia afirme que todos são livres e iguais. Então tá aí. A gente falamos aí um pouco sobre as leis, sobre a questão da Constituição, democracia, que todos têm os direitos iguais. Só que existe uma ideia. Norberto Bobbio é um pensador italiano que fez várias análises sobre a questão da política, né, de alguns países, inclusive do nosso também. Ele escreve assim: dentro da perspectiva da política existe a democracia real, aquela que existe, e a ideal. Então ambas caminham um pouco longe uma da outra. Nós falamos nos que está escrito, é o ideal da democracia. Existem várias outras ideologias, ideias que podem favorecer o idealismo na democracia. Só que o real, o que é o real? É o que está acontecendo. É distinto, né? Às vezes muito, mesmo que o ideal está escrito, o real foge um pouco daquilo que é. Vamos lá, continuando. As lutas populares nos países de capitalismo avançando e ampliaram, né, os direitos dos cidadãos e que a exploração dos trabalhadores diminuiu muito, sobretudo com o estado do bem-estar social. No entanto, houve um preço a pagar. A exploração mais violenta do trabalho pelo capital recaiu nas costas dos trabalhadores de países subdesenvolvidos. Então tá aí. Enquanto a maioria dos países, né, eles lutam no âmbito da democracia pela eliminação ou extinção ou amenização, porque a exploração é assim. Quem detém um capital a mais, né, ele domina aqueles que não têm menos. Como? É questão de empregado, né, patrão e empregado. E em algumas situações o patrão ele quer explorar de certa forma o empregado. Quer tirar o máximo daquele salário que ele está pagando. Aí ele diz assim, amenizou, porém recaiu para países subdesenvolvidos. Vamos lá para o componente curricular de geografia. O que é um país subdesenvolvido? Fala aí para nós, já aprenderam isso? É um país que não é desenvolvido ainda, ou seja, está emergente, né? No sentido de estar em desenvolvimento, está aprendendo a se desenvolver, ou ele voltou para o traço. Porque o país desenvolvido ele está no ápice, né, na questão do capital, da economia, etc. Questão econômica, financeira, para gerar emprego, etc. Ok? E o subdesenvolvido está abaixo. Tem a sobremesa, na hora, olha só, pensando já depois do almoço, a sobremesa está acima da mesa. Se fosse submesa, era abaixo. Né? Então é subdesenvolvido, está abaixo naqueles países lá na frente. Vamos lá, continuando. Daí. Houve uma divisão internacional do trabalho e da exploração, que ao melhorar a igualdade e a liberdade dos trabalhadores de uma parte do mundo, agravou as condições de vida e de trabalho de outra parte. Então, assim, se ajuda uma parte, as outras pioram. Como se no popular, no vulgar, diz que
descobrir um santo para cobrir outro. Tem o vulgar que fala, né? Agora, dificuldades para a democracia num país, ó, no nosso Brasil. Periodicamente, os brasileiros afirmam que vivem numa democracia. A gente fala todo instante, ok? Apesar de o país já ter passado por uma fase de autoritarismo. Por democracia se entende a existência de eleições, partido político, divisão republicana dos três poderes, além da liberdade de pensamento e de expressão, tá? Por autoritarismo, entende-se um regime de governo em que o Estado é ocupado por meio de um golpe, em geral militar, no qual não há eleições nem partidos políticos. O poder executivo domina o legislativo e o judiciário, há censura de pensamento e de expressão, além de prisão, por vez, etc. Democracia e autoritarismo são vistos como algo que se realiza na esfera do Estado, e este é identificado como modo de governo. Está aí. Pode socorrer o autoritarismo dentro da democracia? Pode, ocorre. Tá? Poder não pode, mas ocorre. Às vezes usa-se o nome democracia num país, mas nas atitudes não é democrática. Porque fere os direitos das pessoas, censura alguns centros de mídias, proíbe os cidadãos de fazerem algo na esfera da democracia que poderia fazer. Então essa perspectiva, o autoritarismo e a democracia sempre estão, na minha opinião, andando sempre um do lado do outro. Tá? Porque, a meu ver, as pessoas, principalmente aquele que tem liderança, alguns buscam muito a questão do poder. Então o poder às vezes exige a questão do autoritarismo. Porque dentro da democracia, se a pessoa não for com a cara, não simpatizar com ela, não gostar da forma como ela lidera, ela não vai botar nela. Aí acaba a democracia. Quem está no poder e não quer sair, pode se criar um autoritarismo, ou seja, uma outra forma de governo. Não quer sair mais do poder. Então é nessa perspectiva, né, que a democracia ela sempre há um obstáculo, um abalamento, né, nesse sentido, ok? Vocês entenderam porque existe a democracia ideal? Os brasileiros falam muito que nós somos democráticos. Existe o real da democracia, tá? Os dois lados. Vamos lá, voltando ali. Agora, autoritarismo social, gente. O que é essa palavra? Nossa sociedade é autoritária, porque é hierárquica, né? Gente, aqui existe uma questão de poder, ó. Aí o lá de cima é o que manda. Então a hierarquia é isso. Por exemplo, você é filho, aí seu irmão mais velho, seu pai e sua mãe. Na lógica, você deve obedecer essa hierarquia aqui, ó. Né? Primeiro os pais, se não tiver o irmão mais velho, etc. E ele obedece aqui, ele respeita, tá? Então assim, autoritário porque a hierarquia, pois, divide as pessoas em inferiores, que devem obedecer, e superiores que devem mandar. Não há percepção nem prática de igualdade como um direito. Então fica complicado, né? Aí eles colocam essa questão de análise da hierarquia, né? Um autoritarismo social. Ou seja, ó, tem pessoas da hierarquia que eu tenho que obedecer. E tem pessoas lá de baixo da minha democracia que eu vou mandar. Da hierarquia, né? Abaixo de mim. Como se eu estivesse aqui. Aí tem alguém aqui em cima mandando em mim. Aí o professor Vitor está aqui, uma analogia. Aí eu mando nele. Aí ele me obedece e já manda em outro lá. Ele já está mandando em outra pessoa lá embaixo. É uma hierarquia nessa perspectiva. Só que ela não tem igualdade. Porque é um mandando no outro, eu tenho que obedecer. Ok? Voltando, olha aí. Nossa sociedade também é autoritária. Porque é violenta. Nela vigora o racismo. Isso aqui a gente vê muito. Machismo, discriminação religiosa, classe social, desigualdades econômicas, que estão entre as maiores do mundo, exclusões culturais e políticas e tecnológicas. Gente, esses autoritarismo aí é um dos fatores e obstáculos para a democracia. Por exemplo, o racismo. Vocês veem muitos noticiários aí de pessoas
sendo discriminadas hoje nesse mundo atual. Que situação que a gente vai passando. Por causa da cor, por causa do grau social da pessoa, porque da deficiência às vezes, muitas vezes tem essa perspectiva. Então as pessoas elas te veem de forma diferente, não são todas, é claro. Tem aqueles nesse meio que ainda respeitam a gente, mas muitos não respeitam. Às vezes tem poder aquisitivo maior, quer eliminar e extinguir o outro. Tá bom? Então vamos lá, continuando. O autoritarismo social e as desigualdades econômicas levam a sociedade brasileira a polarizar-se, ou seja, aos extremos, entre as carências das camadas populares e os interesses das classes abastadas, né? Os interesses, porque não se transformam em direitos, tornam-se privilégio de alguns, de sorte que a polarização social se efetua entre os despossuídos e os privilégios. Então, assim, uns ganham, outros perdem. Por exemplo, uma carência é sempre específica, sem conseguir generalizar, né, no interesse comum, nem universalizar-se no direito. Por exemplo, um privilégio é sempre particular e não pode generalizar-se. A democracia é a criação e garantia de direitos. Nossa sociedade, polarizada entre a carência e o privilégio, não consegue ser democrática, pois não encontra meios para isso. Está aí a nossa referência, né? Temos outros textos que podemos utilizar e falamos um pouco, né? Breve, claro, da democracia. E não saia daí não, que a gente já volta, tá bom? Tchau, tchau.